Fala, cafezeiro! Hoje eu tô aqui com convidados especiais num ambiente diferente para falar de um assunto super relevante hoje no planeta. Vamos para a vinheta que vocês vão entender que assunto é esse. Pessoal, então eu tô aqui com dois convidados, a Karen e o Maurício. Maurício, com Z, viu, gente? E eles são responsáveis por um projeto aqui em São Lourenço, que eu vou deixar eles contarem melhor sobre esse projeto, o nome do projeto e o porquê que a gente tá aqui. Karen, explica pra nós aí o que eu vim fazer aqui hoje. Então, nós somos da Biocicle, é uma empresa que trabalha com gestão de resíduos e compostagem, onde a gente entende que cada um é produtor de resíduos e esses resíduos passam a ser considerados não lixo e sim ingredientes para se tornarem outros produtos. Podem ser, nesse caso aqui, a gente transforma resíduo orgânico em adubo natural, por diversos tipos de compostagem. E nasceu de uma prática que a gente tinha já em casa, de separar o nosso lixo em recicláveis e também a parte de orgânicos. E através do processo de compostagem, a gente começou a extrair o biofertilizante e isso voltou para as plantas que a gente tinha em casa, dando muito mais saúde, muito mais vitalidade a elas. E a gente percebeu que aquilo poderia se estender a muito mais pessoas. E assim nasce um pouco a história da Biocicle. Vocês já estão fazendo esse trabalho, Maurício, faz quanto tempo? A gente começou a atividade já tem 5 anos, né? Ela passou por diversos caminhos, né? Que nos trouxe aqui, onde a gente procura praticar sustentabilidade da forma mais fácil e acessível para todos. Então a gente quer aqui exaltar que a sustentabilidade, ela não é aquela coisa distante que todo mundo acha que, nossa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou praticar, como é que eu vou trazer isso para dentro da minha casa. Aqui voltado para a Unic, né? Que é uma torrefação com uma cafeteira, uma cafeteria. Tem uma cafeteira também. É verdade. Que a gente costuma recolher na Unic é, inicialmente, a borra do café, que todo mundo, né? Todo mundo gera esse resíduo, Gera né? isso daqui, seja em casa, seja nas cafeterias. A película do grão do café, depois do processo de torra, e está armazenado no saco plástico onde vem os grãos verdes do processo, né, anterior a chegar na cafeteria. Então isso aqui é um saco muito bom, de boa qualidade. Não só a película, como outros resíduos, matéria seca, né, especificamente, são coletados e armazenados. E também tem a saca do café, que a gente aqui no caso da Biocicle faz os travesseirinhos. Ó. Café do Brasil, torrando ideias, né? Aí. Então é basicamente isso. Dentro da atividade, né, de cafeteria e torrefação, a gente está trazendo um pouco, né, para vocês do que é o resíduo gerado na atividade deles. Então, quando a gente lê, né, muitos artigos aí falando sobre sustentabilidade, eu acho que isso virou uma coisa, um modismo, né? No final das contas, hoje acabou virando um modismo e as pessoas ficam naquele receio. Ah, a empresa está usando esse argumento para elevar a marca, mas aí acaba que o cara é muito incoerente naquilo que ele faz. E pelo que eu já estudei e vi, eu vi que a sustentabilidade tem alguns pilares, né? Sim. Que é o ambiental, o social e financeiro. Perfeitamente. Hoje, o trabalho que vocês fazem aqui, como que ele interage nesses pilares? Uma vez que a gente trabalha, né, o resíduo através de uma decomposição controlada, onde lembrando que cada tipo de resíduo tem um valor energético acumulado que, dependendo do processo de decomposição, a gente consegue extrair mais dele, tá? Então, a partir do momento que a gente faz a coleta dos resíduos orgânicos, né? No caso da cafeteria da Unic, é borra e tudo que vem desse processo. Mas dentro da atividade,
Isso se completa com os outros resíduos orgânicos de restaurantes e domésticos também. E depois de um tempo, onde a natureza vem tratando isso, né, a gente consegue obter um adubo com um alto teor nutritivo. E quando você escolhe esse caminho para o seu descarte, você acaba reduzindo o impacto no meio ambiente. Você dá mais vida aos aterros sanitários, né? Você polui menos o ambiente ao seu redor e você ainda está dando a chance daquele resíduo se transformar em adubo e voltar para o solo. O que era considerado lixo vira, na verdade, valor energético vital. Tem um exemplo de modismo muito tradicional que a gente se depara, né? Acredito que todo mundo se deparou com isso, que é a questão do canudo. O canudo hoje gerou um consumo em cima da sustentabilidade, acredito eu que desnecessário. Vocês precisam tomar água com canudo? Tipo assim, não tem necessidade. Então todo mundo comprou canudo de aço inox para lá e para cá, ou de vidro, mas sem ter a real necessidade. Tudo bem que você não pode tirar a opção da pessoa tomar de canudo, mas pô, você daí pegar matéria-prima, ferro, aço, enfim, gerar toda uma questão para fazer um canudo de aço, mais interessante de repente você oferecer um canudo onde você possa apresentar a história do plástico daquele canudo. Tem lá o canudo que hoje eu vi na Unic. Ah, você quer tomar com canudo? Não gosto de canudo. Aí eu vi o canudo lá, tinha lá umas especificações de bio e tal. Eu falei, cara, esse canudo não é bio, mas vamos ver a história desse canudo. Ele já vem de uma fonte reciclada, ou seja, aquele canudo já foi uma PET, hoje está na forma de canudo. Uma vez que a pessoa tomar, né, o seu café, a sua bebida, o seu smoothie, sei lá, né, aqueles frappés lá, vai entregar ali para a Unic, né, vai ter a consciência de destinar aquele canudo de uma forma correta para que aquele canudo que já foi PET possa virar uma bolsinha de plástico. Na questão da sustentabilidade do modismo, pelo lado bom, eu acredito que são mudanças que a gente está se propondo a gerar nos nossos hábitos e é um caminho. Então, a gente não está chegando no ponto B, que é aquela mudança onde minha casa é totalmente sustentável, minha empresa é totalmente sustentável. Não. Isso aqui é o início de um caminho, de uma alternativa, de um olhar diferente para as práticas e hábitos que a gente já tem, né, diariamente. Então já é melhor, porque já não é aquele ponto inicial que a gente estava. A gente já começa a olhar, eu preciso realmente disso? Eu posso trocar esse tipo de embalagem? Isso aqui realmente é lixo ou tem alguma empresa que pode cuidar disso e transformar em outra coisa? Então é ter esse olhar que eu digo dos óculos verdes, é analisar um pouco tudo que a gente gera, não só como consumidor, mas como corresponsável também na hora de descartar. O B seria a gente chegar naquele ideal de estar realmente na prática. Realmente preciso disso? Eu realmente preciso de um canudo? Ou eu preciso dessa embalagem? Então, se naquele momento eu já considero que eu posso me reorganizar de uma forma que eu não tenho isso, eu já reduzi a minha forma de consumir, eu já reduzi a forma de impactar uma vez que eu estou descartando. Então esse seria o ponto B, o ideal. E o financeiro, com certeza gera muita economia, né? O ponto legal é que a sustentabilidade não necessariamente é ser miserável, tá, gente? Tipo assim, sustentabilidade é você poder agir dentro do seu alcance, ou seja, fazer o que você pode com o que você tem e onde você está. Mas eu acho que esse ponto de vista seu, Karen, pra gente que é gestor, dono de cafeteria, faz muito sentido, porque eu acho que essa visão tem que vir do dono da cafeteria, do empresário. Um exemplo, tá lá criando o cardápio. É refletir, será que essa bebida eu preciso pôr um canudo ou dá para tomar sem um canudo? Às vezes a gente, como dono do negócio, que já está induzindo o cliente a um consumo indevido. Automaticamente, você vai emitir menos resíduos e gerar uma economia para dentro do negócio, né? Porque se você for na ponta do lápis, quantos 1000 canudos você usa num ano, né? Se você cortar pela metade, com certeza você tem ali um dinheiro guardado para pagar uma folha de pagamento, para investir em outra coisa. Ou beneficiar os funcionários, porque a gente tende a multar todo mundo que faz errado, mas vamos beneficiar também quem faz certo, né? Então, de repente, é uma saída. Então, o primeiro R dos 5 R's é o repensar. É tipo, a hora que eu tô criando, a hora que eu tô atuando, eu fazer de uma forma fora da caixinha, né? Conta pra mim agora, que eu fiquei curioso, que 5 R's são esses. Eu a roupa do rei. É o repensar, reutilizar, reciclar, reduzir e... raciocinar. Relembrar. Peraí, eu vou fazer uma consulta lá no Google.
Mas você vai estar consumindo Wi-Fi. Precisa. 2000 anos depois. Que eu estava falando sobre o repensar, que seria o primeiro. Reutilizar, recusar, reduzir, reciclar. Então, quando a gente aplica esse olhar aí do empreendedor, né, para pegada sustentável, aí sim a gente começa a entender esse conceito, né? Porque passa por um momento de educação, né? Igual você falou aí, de bonificar talvez um colaborador que está dentro da causa, de tentar trazer esse conceito. Porque é um conceito que eu acredito que vocês vivem isso, vocês relataram isso no começo, que vira um conceito de vida. O que os donos de cafeteria, então, podem fazer nesse ambiente para ser mais coerentes com esse segmento aí da sustentabilidade e automaticamente estar reaproveitando as coisas e ajudando o meio ambiente, o social, alinhado com esse conceito? Acho que o primeiro passo seria estar colocando um recipiente diferenciado para somente colocar a borra, o filtro, esse tipo de material separado dos demais, né? Obviamente que a questão de uma garrafa PET, a parte de papel, então separar os contentores ou os lugares para serem colocados os descartes já de uma forma consciente. E aí realmente já vai reduzir muito o que a gente considera como lixo, né? Que lixo é aquilo que não tem como a gente reaproveitar. Então ele vai ter praticamente um baldinho com os resíduos molhados, né? Que na cafeteria deve ser só a borra mesmo e o filtro. Talvez na parte, se tiver a torrefação, a parte da película. E a parte do lixo seco, ou resíduo seco, na verdade, que seria metal, plástico, papel. E aí você tem, normalmente, serviços, né, em cada cidade que recolhem esse tipo de material. Seja através de um próprio catador, que tem no país inteiro, eles realmente fazem uma... São unidades funcionais, né? São unidades funcionais de reciclagem, né, autônomas, mas tem empresas também, dependendo da cidade que você está, e associações, e hoje nós somos em torno de 220 composteiros em todo o país, iniciativas de reciclagem de resíduos orgânicos que também podem estar ajudando, né, a fazer o passo seguinte, uma vez que sai da cafeteria. Dentro da visão da economia circular, o lixo, na verdade, é um erro de design. Então, a gente tem uma economia baseada, né, vertical, onde a gente extrai, processa, beneficia, transforma, disponibiliza para consumo, consome e descarta. E isso vai parar provavelmente num aterro sanitário ou num lixão a céu aberto, que é pior. E aquele material ainda tem muita vida ali, ainda pode se transformar em muita coisa. Pessoal, eles fazem também um trabalho super legal aqui, né, que é de mensurar a sua, vamos dizer, o seu descarte, o que você gerou de impacto no meio ambiente. Então, é legal comentar sobre isso, porque a gente acha que, mas isso é pouquinho. De pouco em pouco, vira um tanto. E é muito legal, porque a gente percebe desde o início do serviço da Biocicle com a Unic, que foi em novembro de 2020, cada vez que o Maurício passa e coleta o resíduo orgânico, ele é pesado. Isso vai gerando dados. E no final de cada mês, a gente informa quanto foi coletado aquele mês e quanto foi proporcionalmente evitado de ser enviado em forma de gases tóxicos, como metano e gás carbônico, para a atmosfera. Então, hoje a gente tem coletados na Unic, desde o início do serviço, 1,5 toneladas quase de resíduo orgânico, que seria o equivalente a mais ou menos 1,30 toneladas de gases tóxicos evitados. De carbono equivalente. De carbono equivalente emitidos na atmosfera. Isso, fazendo uma calculadora ecológica, né, colocando uma calculadora ecológica, tem o equivalente a quase 7 árvores plantadas só em função desse descarte consciente. Então, lógico, é importante plantar árvore também, mas é interessante pensar que de pouco em pouco os números ao longo do tempo vão se somando, e uma cafeteria ao lado de outra, quando a gente vê, realmente nós somos responsáveis por essa destinação correta, né? Principalmente no segmento que a gente está aqui, é a cafeicultura, né, de maneira geral, né? A gente está falando de um trabalho de sustentabilidade da xícara, que por trás dessa xícara tem muita gente envolvida, né? Tem o produtor lá que faz todo o trabalho, enfim, é toda uma cadeia por trás desse trabalho
que, querendo ou não, a cafeteria ela é a responsável por sustentar a cadeia, né, de forma financeira, vamos dizer assim, né? Comprar o café do produtor e o produtor que faça esse trabalho de sustentabilidade dentro da porteira, né? Hoje já existe esse movimento, né? Muitas empresas fora que fazem exportação de café pedem alguns selos, né, relacionados à sustentabilidade da produção também, né? Só que a gente esquece dessa ponta, né, que é a cafeteria, que tem a possibilidade de comunicar o consumidor de que aquele café que está ali naquele pacote tem um trabalho de sustentabilidade, só que às vezes na ponta ela está pecando porque ela não é sustentável em nada nesse sentido do reaproveitamento dos insumos, de fazer as compostagens. E pelo que eu tenho percebido, né, porque toda mudança gera um incômodo. Né? Sim, uma resistência, né? Eu falo por experiência própria, né? Pelo que eu percebi, quando a gente implantou esse processo lá dentro da cafeteria, até o Maurício brincou comigo lá, eu falei, Gabriel, na coletagem lá dos seus resíduos, eu acho de tudo. Eu acho colherzinha, eu acho sachê de açúcar. Aí eu até brinquei, devolve as colherzinhas que tá fazendo falta. A gente sabe que a rotina da cafeteria, ela é complexa, né? Então tem um momento ali que é grande fluxo, e aí o barista faz de tudo para seguir aquele acordo ali. Aí vai junto a colherzinha, mas é normal. Normal, faz parte. É normal, faz parte. Mas tem uma outra coisa, até para vocês poderem pensar melhor sobre isso aí no negócio de vocês, é porque é um projeto. Então, para você que está abrindo a sua cafeteria, se dentro do projeto, do layout da sua cafeteria, se já pensa nesses detalhes, vai ficar mais organizado. Com certeza, não vai ter que quebrar nenhum padrão. Exatamente. Você já tem um lixo específico para jogar o filtro, a borra, enfim. Então, dá para pensar nessas modificações ainda no projeto. Não, e fechar o ciclo, né? Porque se você pensar, a gente está falando do café, uma planta que vem desse berço do solo, e o que a gente está fazendo ao fechar o ciclo é justamente voltar para esse solo até chegar à cafeteria. Você está conseguindo fechar o ciclo natural dele, né? Então, pegando aí essa fala, né, só pra gente ilustrar um pouco aqui as ações que a gente tem lá na Unic, né, até o Maurício me deu um exemplo que é super legal do balde que ele usa hoje, que vai de encontro com o pacote de café, né, o pacote de café que a gente gera de resíduo lá na cafeteria. Sim. Atualmente a gente usa ele para plantio da muda. Né? Porque lá na cafeteria a gente vende a muda também pro nosso cliente. E aí você falou que tem um conceito por trás disso, né? Antes de ir para reciclagem, que tem o gasto energético para obter aquele produto, né, pós, a gente pode fazer um upcycling, que é uma reciclagem ativa, vamos dizer assim, e o downcycling, que é mais uma passiva. Como é que a gente pode explicar isso? Por exemplo, esse balde aqui que eu utilizo como um contentor, né, para a gente coletar o resíduo orgânico, ele era um balde para insumos de sorveteria. Então, uma vez que foi utilizado, né, um insumo, o que acontece com ele? Ele é descartado. A gente, utilizando no upcycling, a gente reintroduz ele numa cadeia produtiva, onde no meu caso faz parte do kit de adesão. Tá dentro dele, quando a gente adquire um novo cliente, vai o manual de compostagem, o que pode e o que não pode, vai um brinde, vai a sacolinha compostável, vai um kit de matéria seca, e ele é introduzido na nossa atividade, tá? Ou seja, ele está ativamente participando de um novo processo produtivo. Se for o downcycling, esse mesmo balde pode servir como um vaso de planta. Tá? A gente está dando uma nova função para esse balde, só que ele está ali parado. Você botou a planta ali, ela vai desenvolver e você não mexe mais nele, só quando ele vier a ressecar e quebrar. Tá? Então, sem utilizar energia extra, você está dando um valor legal. Você está reaproveitando, né? No caso, as embalagens para poder plantar as mudinhas, ao invés de descartar e virar lixo, né? Então, dentro desse conceito, acho que a gente tem várias coisas lá, como por exemplo, você já deu o exemplo aqui das almofadas, né? Lá a gente também tem alguns estofados, né, para os clientes sentarem, que a gente reaproveita a saca. Tem um tambor lá que seria descartado também, que aí ele virou uma mesa. A gente tem algumas coisas que viraram parte da nossa grife, né? Que é a utilização da saca para fazer uma eco bag, fazer uma bolsa, né? Que o cliente, né, tem uma necessaire. A gente tem o próprio boné, né, que é feito com a saca do café. Tá falando que vocês fazem até o boné, né, com a saca, né? Então, é bonito, é legal? É bem legal. Depois eu vou te dar uma proteção aí. Pô, show de bola, uma telhazinha. A telhazinha. Então, ser careca é sustentável também, tá? Não gasta shampoo, menos água, menos gás. Sabe de uma coisa, senhor Barriga? O senhor todas as manhãs devia pôr esse pouquinho de espaguete na cabeça,
para parecer que tinha cabelos de novo. E aí dentro também do nosso dia a dia ali, né, hoje a gente vem tentando utilizar copo, canudo, que já passaram por algum tipo de processo de reciclagem ou realmente que são biodegradáveis, né? Então assim, eu acho que é realmente uma virada de chave que a gente precisa ter, uma consciência e mais do que isso, educar as pessoas que estão envolvidas com esse processo. Aí entra equipe e cliente, né? Porque senão não vai fazer sentido. Cuidar do entorno, né? Ter um jardim, cuidar da planta que está ali na frente. Então tem uma série de coisas que talvez a gente não enquadre no conceito, mas está dentro do conceito social. A sustentabilidade leva à qualidade de vida. Então, como você falou, cuidar do entorno é você estar agradável ali tomando seu café e tudo mais. Então... E aí tem muita coisa atual que é, vamos dizer assim, defendida como uma estratégia sustentável ou uma ação sustentável. Um exemplo são as placas solares. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Assim que eu puder, eu vou colocar lá em casa. Tem a questão da placa né, da placa fotovoltaica. Uns já se atentaram a isso, outros não. Ela gera uma economia muito boa, quase que zera, né, a nossa conta de luz. É um investimento que hoje praticamente é a metade do que era 10 anos atrás. Vários financiamentos, isso liberou o acesso a outros estratos sociais. Só que tem o seguinte, essas placas solares, né, assim como as pás eólicas, né, daquelas usinas eólicas, elas daqui a 20 anos, uma vez que acabarem a vida útil dela, ela não tem hoje uma forma de ser reciclada, entendeu? Geralmente esses materiais são feitos de materiais compostos, né? No caso da placa fotovoltaica tem lá a placa policristalina, a monocristalina, que é uma tecnologia mais avançada, mas ambas são materiais compostos onde na fabricação ninguém pensou o que vai acontecer com isso daqui a 20 anos. A pá eólica, ela também é um material composto de epóxi, fibra de vidro, que ela tem que ser leve, ela tem mais de 100 metros às vezes, né, de raio. Então aquilo tem que ser leve para poder ter uma eficiência energética melhor. Essas pás hoje em dia elas são destinadas em cemitérios de pás, tá? Ou seja, como ela é um material composto, é muito difícil, assim, ainda não tem um processo para reciclar, para separar, ainda é muito dispendioso. Então o que se gasta para economizar no processo de geração, né, de energia, você acaba gastando no processo de reciclagem. Hoje a gente está nesse processo, percebemos que o que era salvação pode ser um grande impacto daqui a um tempo. Importante ressaltar o seguinte, a gente fala, então não vou fazer nada, porque isso vai gerar uma nova questão, não é tão sustentável assim. Mas o que a gente indica é que sim, faça, porque uma vez que você está fazendo, você já está dando um passo à frente, saiu daquele ponto A, está indo em direção ao B, e cada vez mais a gente vai ter novas tecnologias, novos conceitos, sempre um novo olhar para ir superando esses desafios que vão aparecendo. E uma coisa legal de pensar sustentável é que a gente está trabalhando com a nossa consciência humana. E a vantagem é que, naturalmente, toda consciência, uma vez que expande, nunca mais volta atrás. Se deparar com obstáculo faz parte do desafio de evoluir, né? Então, quer dizer, uma coisa errada hoje, com certeza é o caminho para algo melhor no futuro. E aproveitando essa deixa, né, tem muita gente ali curioso para saber como fazer essas compostagens. E a gente vai voltar aqui em breve com um vídeo ensinando vocês aí como pegar a sua borra do café, o seu filtro e dar um destino aí mais sustentável para ele. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma mudança de comportamento. A ideia aqui era falar de forma mais ampla, né, do conceito. E aí a Karen falou para mim aqui, né, que são mais de 200 composteiros. Tem uma forma do pessoal achar essas pessoas para... Então, a gente tem o Instagram, Composteiros do Brasil, só que hoje ainda tem ações individuais, independentes, né, onde você pode conhecer melhor o trabalho de cada um em cada região. E a gente também está à disposição para o que puder ajudar nessa direção dessa caminhada. Nosso Instagram e Facebook é o @biociclebrasil. Vamos deixar aí na descrição aí do vídeo também para que você tenha um acesso mais prático, né? Para que você possa conhecer o trabalho deles aqui. A gente aqui na Unic também está super à disposição aí para quem tiver dúvida sobre o assunto, né? São Lourenço é bem pequenininho, a gente mora perto, o Maurício vai lá todo dia tomar um cafezinho. Aí se vocês tiverem alguma dúvida pontual, deixa aí nos comentários que a gente vai trazendo esses questionamentos sustentáveis aí. E dependendo das dúvidas, a gente vai reformular, fazer um vídeo diferente aí para responder vocês. É isso. Até semana que vem. Beleza. Até o próximo vídeo. É isso.